Aqui, põe no telão pra mim. Presta atenção, vem cá. Vem cá. Aqui agora, ó. Vai cantar Chitãozinho e Chororó, quer ver, ó? Vou jogar Chitãozinho e Chororó, meu último tintim, de 70 anos. Pior que eu gosto dessa música. Pior que eu gosto dessa música, mas quer ver? Hoje eu gasto o meu último cruzeiro, vou beber o dia inteiro, mas eu quero essa mulher. A música é boa. A música é boa. Por causa dela, eu muito tenho sofrido e serei mais um bandido se ela não me quiser. A goela é boa. A dupla é boa. Sou obrigado a confessar minha dor, implorar o seu amor, sem cortar o que ela é. Mas o cara não presta. O cara não presta. Um homem que parece ser boa praça, sorriso fácil, tocador de viola, amigo para todas as horas, mas que usa tudo isso para esconder uma personalidade monstruosa. O nome dele é Nilson Muniz. Esse homem é condenado, foi condenado no ano passado, a 81 anos de prisão por abuso de menor. Entre as vítimas, a filha dele, que foi violentada sexualmente desde criança. Você vai se indignar. Você vai se revoltar. Mas você não pode deixar de ver essa reportagem. Põe no ar. Diante das câmeras está um músico, um cantor. Pois eu amo mais que tudo nesse mundo, é um amor tão profundo, topo o que der e vier. E agora, Milton? O homem que à primeira vista não representa perigo, esconde a personalidade cruel de um abusador de menores. Quem foi o seu abusador? Foi meu pai, meu próprio pai. Foi nesta época, quando Nilson Muniz era mais novo, que aconteceram os primeiros abusos sexuais. A filha hoje tem 31 anos e prefere não aparecer. Foi molestada por ele dos 4 aos 9 anos de idade. E colocava filmes pornográficos para mim e para minhas amiguinhas, para a gente assistir, mandava a gente reprisar as cenas. E isso ocorreu até os 9 anos de idade. Uma vez uma amiga que era maior do que eu foi dormir na casa com a gente em Foz, que a gente ia morar lá, que minha avó foi. E essa amiga amanheceu na cama dele sem calcinha. Com o tempo, as agressões contra o corpo e a mente da criança cresceram, assim como as formas que Nilson escolhia para praticá-las. Ele passava a mão comigo, ele chegou a fazer o ato, né, consumar o ato. E me levava, porque como minha mãe se separou dele nessa época, ele me levava para onde ele queria, entendeu? Como ele era meu pai, ninguém ia suspeitar dele. A minha mãe soube aos 9. Ela disse que quando eu era pequena eu tentei contar, mas aí depois eu desmenti por ameaça dele. E o que ela fez? Ela não acreditou, né, por ser meu pai. Depois ele confessou para ela, antes deles reatarem, né? Só que daí, como ela era evangélica, acabou perdoando e passou uma borracha por cima disso. Em 2007, a mãe da menina pediu o divórcio. Ele continuou agindo. Não satisfeito em abusar da própria filha, Nilson escolheu novas vítimas e manteve o comportamento de criminoso. Amigos em comum. Foi assim que a Simone conheceu Nilson em 2014 e durante 4 anos eles mantiveram um relacionamento. Ela e as 3 filhas, garotas com idade entre 5 e 10 anos, eram inquilinas do abusador. Moravam no mesmo terreno, porém em casas diferentes. Simone é cozinheira e trabalha à noite no restaurante. Ele aproveitava a sua ausência para assediar as crianças. O que as suas filhas disseram? O que ele fazia? Coisas absurdas. Coisas que eu não tenho nem coragem de pegar para ler. Coisas absurdas, desde filme, fazia elas ficarem mexendo nele, nas partes íntimas, coisas horríveis. Eu não tenho coragem de pegar para ler.
Uma das filhas da Simone foi abusada pelo Nilson em 2015, quando ela tinha apenas 10 anos de idade. Hoje, aos 16, ela topa falar a respeito desse assunto e vai contar como tudo aconteceu. Foi numa noite que eu tava na casa dele, aí ele tinha me chamado pra jogar no computador. Aí eu fui. E aí, depois de um tempo, ele me deitou na cama, aí ele me cobriu. E aí ele começou a me tocar. E aí, tipo, tirou minha roupa. Aí, meu pai chegou na hora e bateu no portão. Ele foi atender. E aí, quando ele viu que era meu pai, ele entrou na casa e falou pra mim colocar a roupa e tirar a coberta. Não era pra mim contar pra ninguém, que não era pra mim lembrar disso, que, tipo, já tinha passado e que não ia acontecer de novo. Só que daí aconteceu outras vezes. E como é que foram esses outros abusos? Ele sempre me pegava no colo e ficava me tocando. Ele também teve uma vez que ele me deitou na cama, tirou os meus shorts e... Depois de ver a irmã tendo coragem para falar o que viveu, outra filha de Simone conta como e o quanto sofreu nas mãos do agressor. Ele chamou eu para ir assistir na casa dele um filme lá no computador. E ele falou, não, deixa que eu escolho. E daí ele pôs um filme para maior de 18 e nós estávamos sentados na cadeira da minha prima. Ele falou, deita ali na cama. Daí nós deitava ali e daí ele começou a mexer com a gente. Ele mexia por cima da roupa e daí depois ele começou a fazer mais pior. A minha filha mais velha, com o tempo ela começou a ficar mais chateada, mais quieta, mais encolhida no canto dela. E que eu descobri mesmo, que foi descoberto, eu acho que foi num feriado de 7 de setembro, não me recordo o ano, que a gente estava combinando de viajar. Aí a minha filha do meio, a Tayana, ficou com medo que eu deixasse elas e falou na escola. Daí foi onde a diretora me chamou para conversar e onde estourou toda a bomba. Em setembro de 2017, Simone e a filha do Nilson procuraram a justiça e denunciaram os abusos. Em 9 de julho do ano passado, Nilson Muniz foi condenado a 81 anos, 9 meses e 5 dias de prisão e é considerado um foragido da justiça. Se a gente tinha provas, testemunhas, desde o começo, por que eles já não seguraram ele, pelo menos para cadeia? Se fosse inocente, soltava. Mas ele não estava mais que provado que ele não era inocente, então já era para ele estar preso. Ele tinha que sair de lá direto para a cadeia. Depois que os abusos se tornaram públicos, segundo a filha do Nilson, ele deixou Curitiba. Morou em São Paulo, no Paraguai, em Foz do Iguaçu, em Sinop, no Mato Grosso. Mas a última informação a respeito do paradeiro do abusador é de que ele estaria no Rio Grande do Sul. Simone e as filhas acreditam que ele possa ter violentado outras crianças. Que a gente sabe, tem umas 7. Fora as que a gente não sabe, né? Nos outros estados, que a gente morou em Piracicaba, ele morou em Sinop. Então, a gente queria que divulgasse para poder, mais vítimas, poder fazer a acusação e prender ele, né? Porque ele, mesmo acusado, ele continua solto, foragido. Querem um basta e ver Nilson atrás das grades. Precisa achar, porque em qualquer lugar que ele se restabelecer, ele vai continuar fazendo, porque ele não demonstra nada para ninguém. Quem sempre quer conversar com ele vai achar ele uma pessoa bacana, legal, honesta, gentil. Ele está sempre pronto para ajudar. Ele nunca deixou transparecer que ele fosse um pedófilo. Se ele fez com nós, ele pode estar solto por aí e fazer com os outros tipos de criança. Ele aparenta ser uma pessoa super simpática, se dá bem com todo mundo, ele engana qualquer pessoa. Não quero que ele faça isso com mais ninguém, eu sinto nojo do que ele fez. Tipo assim, a sensação que eu tenho, o pai da gente é para ser o protetor, o amigo. E é a pessoa que mais me machucou. Consegue pensar ou imaginar a dor, o sofrimento da filha desse homem? Isso não é um homem. Não. Isso não é um homem. Isso é um monstro. É o mínimo que dá para dizer. O cara que abusa da própria filha, de crianças, o pior, né? O pior é que o pedófilo, ele não traz escrito na testa pedófilo. Não. Ele não traz escrito na testa que ele é pedófilo.
Muito pelo contrário. Tem cara de bonzinho, de bons amigos. Mas o cara é um monstro. Onde é que está esse cara? Ele é condenado a 81 anos de prisão. E como é que ele está foragido? Como que ele conseguiu escapar da justiça? E o pior é que aonde ele estiver, ele está oferecendo risco para as pessoas. Está oferecendo risco para as crianças. Porque para os adultos, ele é querido, ele é bacana. Até para a criança também, num primeiro momento, para atrair. Mas aí depois vem a violência, vem o abuso contra um ser indefeso. Então isso não é um homem. Isso não é um músico. Isso não é um tocador de viola. O pior. Você sabe que eu mostrei aqui a música que eu gosto, agora eu não vou nem cantar mais essa música. Porque toda vez que eu for cantar essa música, eu vou lembrar desse vagabundo. Né? Olha só. Por trás desse sorriso falso, por trás dessa cara de bons amigos, o que nós temos? Um homem que violenta crianças, que abusa de crianças. Ó, fala a verdade, dá nó na garganta, dá nojo. Dá nojo. E ele tá foragido. Se você tiver alguma informação, quer ver? Vamos mostrar por onde ele passou. Tira esse cara daí. Tira. Não quero mais ouvir nem a música, não quero ver. Ó. Olha aqui, ó. De Curitiba ele teria ido pro Paraguai. Aí do Paraguai ele foi para Foz do Iguaçu. Depois ele teria ido para São Paulo. Ah, não, pro Mato Grosso depois. É isso aqui, ele teria feito Paraguai, Foz do Iguaçu, Mato Grosso, São Paulo e agora estaria no Rio Grande do Sul. A gente está falando na RIC FM, na RIC TV, perdão, RIC FM é a nossa rádio. Tem lá o Jornal da Geral toda manhã. Aqui na RIC TV e também na internet, para o mundo todo. E nós temos audiência em várias partes do Brasil. Estamos lá no YouTube com o BG Curitiba. Esse homem está sendo procurado. O Nilson. Isso, estampa a cara dele aqui. Abre a tela, diretor. Mostra a cara dele. Cara de sem vergonha. É o lobo império de cordeiro. Com a senhora, doutora Márcia, pode falar. Lembrando que os pedófilos se comportam exatamente dessa maneira. Eles são lobos, né? Porque eles caçam as meninas, as crianças. Eles estão, aparentemente, para nós, umas pessoas de bem, pessoas que são muito bem aceitas na sociedade, que se aproximam com facilidade. Nesse caso, ele abusou, inclusive, da própria filha durante 5 anos. E ali a gente viu uma coisa preocupante, porque a mãe não acreditou nela no primeiro momento, né? Depois a mãe resolveu perdoar ele, quando ela nem era ofendida. Então, uma história muito difícil para essa menina, né? Que passou por tudo isso. E outras meninas foram atacadas por ele, segundo a personagem, pelo menos 7 que eles conhecem, mas com certeza, esse período que ele está foragido, ele está fazendo exatamente a mesma coisa com outras meninas nesta faixa etária de 4 a 9 anos, 4 a 10 anos. É a faixa etária de ataque dele. Então ele está se aproximando de mulheres, talvez que tenham já essas crianças, para que ele possa ter esse acesso mais fácil. Nós estamos falando, não é de um suspeito. Um condenado. Nós estamos falando, não é de um homem, pai de família. Nós estamos falando de um condenado. De um condenado da justiça. Esse homem foi condenado a 81 anos de prisão. Sabe o que é isso? 81 anos de prisão por crimes contra menores. Isso não é um ser humano. Isso não é um pai. Não é. Merece ser preso, merece pagar a sua pena e ficar lá. Ele precisa ser preso. Enquanto ele estiver solto, ele vai repetir isso. Enquanto ele tiver acesso a crianças, ele vai repetir isso.